Entrevista. Doenças oculares. A primavera começou e com a mudança da estação, algumas doenças oculares acabam surgindo. O período de calor é propício para o aumento dos casos de infecções, de alergias e de alguns transtornos. Para falar sobre o assunto e orientar a população, o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli está nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Flávio, seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar de volta e conversar um pouquinho sobre essas doenças aí da primavera. Exato, doutor, e o prazer é nosso em recebê-lo. Até hoje, não é? Teve uma excursão escolar entre os alunos da escola, onde um dos meus filhos estuda, viu, doutor? Inclusive é uma piscina, aí, sabe? Então o assunto ele vem bem a calhar, porque realmente chegando o calor, daqui a pouquinho o verão se aproxima, aí esquenta mais ainda, né, doutor? E aumenta aí a assiduidade das pessoas a praias, a piscinas e tudo mais. Com certeza. Durante as férias, as pessoas se aglomeram mais, né? Nas praias, nas piscinas. Então, a incidência de doenças oculares aumenta bastante. Nós começamos a ter um problema assim durante a primavera, que são as alergias. É muito frequente as conjuntivites alérgicas, causadas assim pela quantidade maior de pólen no ar, e com isso as conjuntivites alérgicas. Tem pessoas assim muito sensíveis, né? Tem conjuntivites específicas, né? Tipo conjuntivite primaveril, que é até o nome da conjuntivite, primaveril, porque ela dá na primavera. E também essas outras conjuntivites, que são as conjuntivites virais, que se pega muito fácil, né? Durante esse contato aí de muita gente junto e tudo mais. E as bacterianas, né? Que são conjuntivites que são mais fáceis de tratar, porque é uma bactéria você com antibiótico você resolve. E vírus já é um pouco mais difícil, porque é tipo uma gripe, né? Então vai depender da resistência orgânica de cada um. E é muito importante, toda vez que tiver assim algum sintoma, procurar o oftalmologista. Por quê? As conjuntivites podem se agravar, tornando ceratites, úlceras de córnea e outras doenças mais graves. Doutor, até antes propriamente do senhor falar de cada uma das doenças, e aí realmente a gente vai perguntar para o senhor, para a gente poder entender bem até as diferenças dessas doenças. Qual que é a diferença do calor para o frio? Por exemplo, eu sei que no calor a umidade relativa do ar ela cai. E no inverno a gente percebe que está aquele clima ameno, gostoso e tudo mais. Como que isso contribui para surgir ou não uma doença? Sandro, uma das causas principais que você acabou de falar, realmente é essa parte da umidade relativa do ar. Isso para o olho influi muito. O olho seco causa problema. Olho úmido não causa problema. Tanto é que existem doenças relacionadas a olho seco. Então você tem, por exemplo, hoje é muito comum, mundialmente, se tem muitos sintomas oculares por se usar muito a visão de perto. Por quê? A gente pisca menos quando está lendo no computador, no celular. Então a gente pisca menos. Piscando menos, você vai apresentar um ressecamento, porque o olho depende da piscagem para lubrificar, oxigenar, que é a alimentação dessa parte anterior do olho, que é a córnea, onde não existe vasos, então não vai sangue na córnea. O sangue alimenta os tecidos. A córnea não, a córnea é alimentada através dessa região aí do filme lacrimal. Então o ressecamento é uma das causas que pode levar à infecção. Entendi. E existe aí um limite para o número de piscadas? O senhor disse que se pisca de menos tem problema. Exatamente. Não lubrifica como deveria. E se pisca demais? Porque eu percebo que pessoas têm até um certo tique piscando ali, né? Existem duas situações, né? O tique, né? Que é a pessoa que tem o tique nervoso de piscar bastante, né? E tem a pessoa que pisca porque está com alteração no filme lacrimal, ou seja, está com ressecamento, algum problema no filme lacrimal. A gente pisca em média 15, 20 vezes por minuto, isso é o normal. Você não percebe, mas você vai piscando, toda hora você está piscando, umas 15 vezes por minuto. Ninguém para para pensar, né? Ninguém para para pensar, né?
Mas quando você está lendo, escrevendo, isso cai bastante, cai para 3, 5 vezes por minuto. Então isso aí causa ressecamento, causa não só o ressecamento, mas a alteração, porque a lágrima ela é composta por 3 camadas, não é só líquida. A glândula lacrimal ela produz a camada hídrica, mas nós temos aí outras glândulas no olho, na pálpebra, que produz o muco e também produz o lipídio. São 3 camadas. O muco está em contato com o olho, depois vem a camada hídrica, depois vem o lipídio, que é a camada que protege a evaporação da camada líquida, né, hídrica. Né? Então, isso daí, com uma alteração nessas camadas, ou seja, a desproporção entre elas causa problema, causa a síndrome do olho seco, né? Que Entendi. traz muita queimação, ardor, picura, embaçamento. E no caso dessa síndrome, ela não tem relação direta com o calor. Ela pode acontecer em qualquer época do ano. Com certeza, ela ocorre muito em ar-condicionado, ocorre muito em quem trabalha muitas horas de perto, quem fica até altas horas da noite, né? Por exemplo, pessoas que trabalham o dia inteiro, depois vão para a faculdade, aí quando volta da faculdade não consegue dormir, fica assistindo um filme. Esse tipo de gente tem muito ressecamento, aí o olho fica vermelho, aí tem a sensação de corpo estranho, parece que tem areia no olho. No dia seguinte levanta mal, sabe? Então levanta com uma sensibilidade no olho, sensibilidade à luz. Tudo isso aí pode ser provocado por uma alteração do filme lacrimal. Doutor Flávio, voltando à questão da pessoa que pisca repetidas vezes como uma espécie de tique, quando a causa então não for física, de repente seria um psicólogo, alguém assim, para resolver o problema dessa pessoa. Ela pode estar com algum problema e ela, por conta da ansiedade, desconta na pálpebra. Exatamente, Sandro. Acho que o mundo hoje está precisando de psicólogo, né? O mundo inteiro, né? A humanidade toda, né? Porque se nós estamos indo para uma situação que é muito virtual, né? Uma situação que as crianças aí com 2, 3 anos de idade já estão com celulares na mão e usam excessivamente o celular. Então eu acho que é uma nova geração, aí uma nova situação. Até a gente como médico ainda não sabe direito, a gente está percebendo o que está acontecendo. Né? Por exemplo, excesso de celular na criança pode levar a uma miopia. Uma pequena miopia, mas pode induzir uma miopia. Então a gente acha que o mundo futuro vai ser de uma população míope, por causa do uso excessivo de celular na criança. Então são coisas aí, é uma nova geração que está vindo e que a gente não sabe direito o que vai ocorrer. Mas a gente está percebendo o aumento muito grande de estresse, depressão e problemas psicológicos e que pode levar a essa situação de piscagem. A criança pisca numa determinada idade, observa-se entre 3, 4, 5 anos, ela tem essa situação. Muitas crianças, né, são levadas pelos pais, não tem nada, a gente observa, não tem nada, mas nessa fase de que ela está se posicionando na vida, pelo conflito ali na família, pelo conflito na escola, a gente observa esse tique. Isso é uma situação que pode acontecer. Doutor, quer dizer, a criança, em vez de deixar aquela energia que ela tem por natureza nas brincadeiras de rua, ela acaba retendo aquilo, não é? Exatamente. Eu acho que nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo esse contato com a natureza, nós estamos perdendo essa atividade física que descarrega adrenalina, que produz serotonina, que é uma substância para o cérebro da alegria, né? Então nós estamos perdendo isso, ficando muito sedentários, eu acho. E até eu vi esses dias, doutor, uma criança que deu choque, né? Eu achei tão estranho, né? Foi pegar na mão ali de alguém e a criança deu choque. A outra pessoa recebeu como que uma descarga. Eu sei que de repente não é a área da oftalmologia, né? Mas é comum isso, doutor. Você às vezes tem, né, como se for uma eletricidade, porque o organismo é elétrico, né? Ele é interessante, porque o organismo trabalha tipo um computador, assim. São 2 moléculas lá, sódio e potássio. Um é positivo, outro é negativo. Então a gente é muito elétrico, muito energia, né?
E você vê que dá para medir até a aura, né, do indivíduo, né? Então é muita energia. Então isso pode acontecer mesmo até com um adulto, né? Vai pegar num carro assim, às vezes dá um choque, né? E tem alguma forma de prevenir Não, eu isso? acho que eu não sei se isso aí seria uma doença ou alguma coisa importante, eu não sei. Eu acho que isso é uma coisa natural que pode acontecer mesmo, né? É, Depende nossa, do tempo também, né? sim. Depende do tempo. Mas realmente um choque é algo inusitado, né? Você vai apertar a mão de alguém e toma um choque, né? Exato. Doutor, agora falando da pálpebra ainda, até algumas pessoas têm uma espécie de contração involuntária. A pálpebra ela fica pulando ali, às vezes até por dias. Por que que isso acontece? Como é que se resolve um problema desses? Isso é muito comum, né? Existem duas situações, né? Uma situação comum, né? Representa 90% aí dos casos, em que ela está muito ligada a cansaço físico, estresse, né? E você tem um espasmo do músculo. É como se você fizesse, por exemplo, fizesse ginástica, uma halterofilia, um levantamento de peso repetitivo no músculo, depois você para o braço, o músculo fica pulando. É mais ou menos aquilo, uma descarga de adrenalina muito grande no músculo, ele entra em fasciculação, ele começa a contrair, ele contrai repetidamente, né? Sim. Então isso aí é um espasmo normal, a pessoa tem, todo mundo tem de vez em quando, e isso passa, está relacionado um pouco com estresse, né? Eu até brinco quando o paciente me procura preocupado com isso, fala, ó, tira umas férias que isso aí é o tratamento, vai resolver. Né? Às vezes o Então, descanso faz com que a pálpebra pare ali de pular. de pular. Existe um medicamento também que você pode dar para ajudar isso, né, que diminui a adrenalina orgânica, né? E, e também outras atividades, tipo relaxamento, massagem. Você pode também fazer yoga. Tem uma série de situações ali que você pode fazer para melhorar isso. E existe a patologia, a doença mesmo, né? Ela começa, ela vai se agravando e a pessoa não consegue parar, aquilo se torna uma coisa muito intensa, aí já é uma doença. Existem algumas doenças que podem causar isso. Chega a cair a pálpebra, né? Então dá uma pitose palpebral, né? O nome é pitose. Pitose palpebral. Eu já vi pálpebra algumas cai, pessoas, mas muito poucas, né? mas aí já é uma doença, né? Uhum. Aí tem que investigar. Porque o nervo que vem... Pessoas mais idosas também, né? Isso, exatamente. Aí já é uma situação já de patologia, de doença. Aí tem que ser investigada. Geralmente são doenças neurológicas que causam isso. E o nervo, o senhor dizia? Esse nervo que inerva a face, são 12 pares cranianos que vêm diretamente do crânio, diretamente do cérebro, para os órgãos, né? Por exemplo, o nervo óptico, que enxerga, ele vem diretamente do cérebro e vai até o fundo do olho lá. Então esse é o segundo par craniano que a gente fala. Ele é um par, né? Eles são dois nervos, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. E nós temos 12 desses aí. Os que inervam a visão, os que inervam a sensibilidade da face, né? Que dá dor de dente, né? Que dá dor no olho. E tem os que controlam a piscagem, controla o movimento ocular. Então, toda vez que você tem algum problema, por exemplo, um estrabismo, de repente, numa pessoa adulta, a pessoa está normal, de repente o olho entorta, é uma coisa a se pensar que pode ser algum tumor, algum aneurisma, alguma coisa neurológica, uma patologia neurológica. Doutor, é possível fazer exercícios nas pálpebras e é recomendado isso? Recomendável? As pessoas me perguntam sobre exercício visual. Eu trabalhei assim nessa parte. Tive na França trabalhando até numa área que era especializada nisso, de estrabismo. Eles trabalhavam muito com ortóptica e pleótica. A pleótica é o exercício depois dos 10 anos de idade em pessoas adolescentes, adultos, e não deu resultado, nunca deu muito resultado. Tanto é que ela caiu em desuso, não se faz mais. É um tratamento chamado pleótica. Já a ortótica funciona bem, que é na criança. Então a criança, ela até os 10 anos de idade, você consegue, com exercício, melhorar a visão. Isso é importante.
É uma Por isso que informação que eu acho que é importante esse primeiro exame na criança aos 4 anos de idade, muito importante. Toda criança. Hoje se faz o exame ao nascer, né? Que é o exame do reflexo vermelho, né? Que é o exame do olhinho. Esse exame é obrigado por lei, então o hospital já faz. E o próximo exame, tão importante quanto, é entre 4 e 5 anos, que é o exame para saber se está desenvolvendo bem a visão. Porque às vezes pode estar um olho desenvolvendo melhor que o outro, e isso a gente pode tratar até uns 8, 9 anos de idade. Depois não tem mais tratamento. O ouvinte da Rádio Vinícola tem que levar, porque é aquele caso onde a criança fica por um tempo com uma das visões tampada. Um tampãozinho, exatamente. Não é? Exatamente. Quer dizer, olha, muda a vida da pessoa se descobrir a tempo essa situação. Com certeza. Melhora muito. Eu conheço, né, uma amiga minha descobriu esse problema no filho dela. O filho dela já estava com 10, 11 anos, doutor. Aí não tem mais jeito. Né? Aí você pode fazer. Aí entrava a pleótica, né? Ou seja, um tratamento pleótico que não funciona. Na realidade, não funciona. Triste, né? É. Se tivesse alguns aninhos antes levado ali, olha. Resolvia. Né? Bom, doutor, o senhor começou a falar, a gente acabou dando uma desviada, falando da pálpebra, né? E situações ligadas a ela. Vamos voltar para a questão da doença ocular, então, doutor. O senhor falava, então tem a conjuntivite primaveril, é isso? Nós temos as conjuntivites, né? Uhum. Elas são vários tipos de conjuntivite. Tem a conjuntivite alérgica, tem a conjuntivite viral, tem a conjuntivite bacteriana e tem outros tipos de conjuntivites também. Então a primaveril é uma conjuntivite específica, ela dá geralmente um determinado tipo de criança e ela é mais difícil de tratamento. E tem as conjuntivites alérgicas, que você entra em contato com alguma substância e que causa olho vermelho, irritação, principalmente coceira, coça muito o olho, né? Deixa o olho vermelho, produz secreção aquosa. Então, é uma situação assim... a conjuntivite alérgica é uma situação não tão grave, mas fácil de tratar também. E além das conjuntivites, existem outras doenças que são comuns nessa época do ano? Temos, assim, muito comum, é o terçol, né, que o pessoal fala terçol, mas o terçol, ele na realidade, o que ocorre muito é que o terçol é confundindo com calásio. O terçol é uma inflamação de uma glândula na pálpebra, em que ele dura 4, 5 dias e desaparece. E tem o calásio, que é uma glândula mais interna, chamada glândula de Meibônio. Ela fica internamente, então ela inflama, fica dolorida, a pessoa acha que é um terçol, que vai passar, não sei o quê, aí forma aquele quisto, aquele abscesso. Aí não tem mais tratamento, o tratamento não funciona, aí você tem que drenar essa glândula. Então eu recomendo, toda vez que você começar com uma dorzinha na pálpebra, que você vê que tem um pontinho dolorido, está vermelho, irritado ali na pálpebra, vá o mais rápido possível para tratar, porque pode ser um calásio, e geralmente é um calásio, não um terçol, geralmente é um calásio, e que leva a um abscesso de pálpebra. Então você pode ter um abscesso de pálpebra, você pode ter uma ceratite, como uma úlcera de córnea, que é uma coisa mais séria também, infecciosa, pode ser causada por várias causas, né? Corpo estranho, aqui na região tenho muito, todo dia quase eu tenho corpo estranho aqui, por falta de proteção. Então corpo estranho pode ser por madeira, por cavaco de principalmente ferro. Então trabalhadores, Tem muitos. Certo. Agora, doutor, existe relação aí entre raios ultravioletas, a chegada do calor e o aumento aí de doenças oculares? Com certeza. A incidência aumenta muito agora na primavera e verão, por aquelas razões que nós falamos, né? Então, você se expõe mais a vento, poeira, sol, e você usa muito coçar o olho, então a mão é contaminada, né? Você está em contato com muita gente, isso aí tudo. É muito comum, por exemplo, a criança que começa a ir para a escola, nunca foi para a escola, de repente vai para a escola, né? Vai para uma maternal, assim, pega muita gripe, conjuntivite, é muito comum, porque não tem resistência também. E no caso das piscinas e praias, o uso de toalhas, assim. Isso é Às vezes quem é toalha. da mesma família, tudo usa uma mesma toalha. Antigamente se tinha uma doença, hoje não tem muito, a gente não vê muito tanto, a gente vê mais as complicações dessa doença, chamada tracoma. O tracoma foi muito comum nessa região aqui nossa, na região do interior, porque se lavava, a família toda se lavava, não existia água encanada. Então a família toda lavava o rosto de manhã,
em uma bacia, né? Então eu ia lá na mina, pegava uma bacia, um caldeirão de água, e as pessoas lavavam, todo mundo lavava o rosto ali. Isso é uma coisa que levou a essa contaminação. Então isso aí, você imagina, 4, 5 pessoas lavando na mesma água o rosto, por exemplo, né? Então a chance de uma contaminação de alguma infecção é muito grande. E o tracoma era uma doença muito grave, que hoje a gente tem tratamento para isso e quase você não vê mais, porque hoje não existe mais esse hábito, né, de lavar. Mas uma toalha, por exemplo, pode contaminar, pode sim. E a água da mão, piscina? Água da piscina. A água da praia, né? A água do mar A água também. do mar, que é super contaminada hoje, né? Não é só com bactéria, agora até com óleo, né? Sim. O negócio está grave lá no Nordeste, né? Uhum. Olha que situação, né? Mas aí acho que não tem muito o que fazer. A pessoa não vai deixar de entrar numa piscina, no calor. Um pouco é sorte também, não é? Exato. Arriscar um pouquinho, né? Ou tem alguma coisa... Todo mundo que nada numa piscina que vai pegar conjuntivite, né? É um ou outro que pega, né? Porque está muito em relação também à sorte, como você falou, e à resistência orgânica também. Ah, sim. Por isso uma boa alimentação, tudo isso faz um organismo mais forte, né? Mais resistente. Exatamente. Então, comer menos bolacha, mais frutas, verduras e legumes. Isso mesmo. A questão do cloro na água da piscina, existe alguma contraindicação, principalmente para as mães aí, chegando nessa época do ano, protegerem seus filhos? O cloro é uma necessidade ali, não tem como, né? Mas ele é irritativo para o olho, ele tem outros problemas, o cloro, né? O cloro é uma substância até cancerígena. Ah, né? Mas é impossível uma piscina não ser clorada. Se a piscina não for clorada, aí que é pior também, né? O que acontece? Tem tanta bactéria, tanto vírus, o cloro mata todos esses bichinhos aí, né? Então ele é muito irritativo para o olho. Hoje existem piscinas assim mais modernas, que tem menos cloro, né? Então, já está melhorando essa situação. E para a mulher que usa cosmético, doutor, tem alguma... O grande problema do cosmético é o rímel, né? Porque o lápis, você aponta o lápis para usar e tal, mas uma mulher que usa o mesmo rímel de uma outra mulher pode estar sujeita à infecção também. Por exemplo, é muito comum assim, às vezes você vai num salão e esse rímel é usado por N pessoas, né? Então isso aí a bactéria fica no rímel e aí passa, se a pessoa tem uma conjuntivite, ele está começando uma conjuntivite, acaba passando para outras pessoas ali, né? O doutor, e começou a coçar o olho, não passou, as pessoas fazem duas coisas. Primeiro elas coçam, e coçam muito às vezes, exageram, e depois elas se automedicam. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Você me lembrou uma coisa interessante que eu recebi uma lição de vida para uma professora, a professora Elza. Eu andava de tamanco nessa época na faculdade e estava assistindo uma aula dela, em cima daquele tamanco de madeira lá, fui até ela com os dedos tudo inflamados, né? Perguntei, professora, como é que eu trato esse pé de atleta, né? Ela virou para mim assim e falou assim, que pé de atleta o quê, menino? Isso é falta de higiene. Então, é bem uma lição de vida, né? Quer dizer, falta de higiene é muito importante na vida, né? Entendi. Então, sempre evitar se coçar seus próprios olhos e tal. Exatamente. A mão é a principal causa de contaminação. Lavar muito, se for coçar, lava. Exato. Passa um álcool 70, né? Tem que ser álcool 70. Álcool 90 não mata as bactérias, mas álcool 70 é muito bom. É bom ter dentro de casa. Hoje tem em todo lugar, né? Onde você vai tem um vidrinho de álcool 70. Até obrigatório, né? No comércio e tudo, né? Então isso é importante. Entendi. O doutor, mas a questão da automedicação, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou pagar uma consulta por causa de uma coceira, né? Então, quer dizer, tem que já começar a mudar a mentalidade do brasileiro, não é verdade, doutor? Ou pagar consulta, ou procurar um médico no SUS, enfim. Porque eu sinto que o brasileiro, doutor, ele é resistente a procurar o médico, ele não quer procurar o médico. E quando ele procura, às vezes é tarde demais. Exatamente. Eu acho que ainda nós estamos num momento em que a população não está tendo muito acesso à medicina, assim, né? A população mais pobre. E porque a gente convive com gente que tem condições, mas a gente, eu como médico, eu fiz trabalho em favelas e tudo mais. Então, tem pessoas
paupérrimas, né? Mas eu estou acreditando muito que as coisas estão mudando. Eu acho que a medicina está chegando nessa população. Então, as pessoas não podem ter medo de descobrir doença. Você sabe que até entre médicos, colegas meus já me falaram, ô Flávio, fica procurando muito que você vai acabar encontrando, entendeu? E é errado isso aí, porque o importante é prevenir. Se você pega um câncer no iniciozinho, você pode se curar do câncer hoje. Agora, se esse câncer já alastrou um pouco, a sua chance é mínima, né? Então, eu acho que você tem que tem que procurar um médico. A pessoa não tem conhecimento, então às vezes não é nada, mas, tudo bem, não é nada, mas uma opinião do médico vale muito, porque ele vai falar para você, não é nada, né? Mas pode ser alguma coisa. Então eu acho que você tem razão, eu acho que as pessoas não devem deixar de procurar o médico. Hoje em relação à parte ocular, se procura muito a farmácia, né? Mas o farmacêutico, a parte ocular, depende de muita aparelhagem, assim, microscópio, para poder ver com detalhes, que aumenta 15, 20 vezes o olho. Então não é uma pessoa ali no balcão que vai saber dizer para você, usa isso aqui que vai resolver e você não vai correr risco, né? Você pode estar correndo um risco muito grande. Às vezes pode resolver, mas você está correndo um risco muito grande. Não, ainda quando é o farmacêutico, a gente sabe que existe ali pelo menos um estudo por trás. Não é o ideal. O ideal, evidentemente, é o médico, o oftalmologista. Mas ainda quando é o farmacêutico, ainda, né, em princípio, ainda passa, digamos assim. O problema é quando é um mero atendente, alguém que não tem esse conhecimento e acaba, digamos assim, clinicando ali no balcão, né? Põe a barriga no balcão e clinica. Você sabe que em Campinas, eu tenho, no meu bairro, lá no Cambuí, onde eu tenho um consultório, tem um farmacêutico famosíssimo lá, forma fila, ele solta a senha e ele dá consulta. Mas ele dá consulta assim, ele vê, a pessoa vai lá, pergunta e tal, ele medica, vende na farmácia dele. Ele faz isso lá em Campinas, uma cidade grande, né? Isso acontece. Mas isso é ilegal, né, doutor? É claro que é ilegal, né? Isso é uma coisa assim que pode... Ele está indo muito além, não é, do que ele pode. Às vezes a pessoa tem um apendicite, ele está com dor no abdômen, ele dá um remédio para um Buscopan lá, né? O cara vai suporar aquela... É um Dorflex. Um Dorflex. Vai suporar o apendicite, aí depois vai ter um problema lá na frente, né? E vai ter que fazer uma cirurgia. É isso mesmo. Ô, doutor, tem várias perguntas ainda para fazer, mas a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa. Vamos deixar para a próxima, não tem problema. E daqui uns dias o senhor volta aí, vamos conversar sobre outros assuntos também, tá bom? É um prazer, viu, Sandro? Obrigado mais uma vez, um grande abraço e obrigado aos ouvintes. Tá bom. Nós conversamos com o Dr. Flávio Pasquinelli, ele é médico oftalmologista, esteve aqui falando sobre as doenças oculares, aquelas doenças terríveis, né? Muitas vezes que chegam ali na época do calor, a primavera começou, e o Dr. Flávio aí abordou esse assunto, deu várias dicas e eu, finalizando, doutor, destacar a questão da higiene. Lave as mãos, né, doutor? Que vamos evitar muitos problemas lavando as mãos. Chegou em casa da rua, primeira coisa que faz quando entra em casa, né, doutor? Eu acho que você pega num dinheiro, cumprimenta uma pessoa, está no balcão de algum local muito contaminado, você põe a mão no olho, você pode pegar muitas doenças, pode pegar até gripe, Sim. Não só conjuntivite, doenças oculares, pode pegar outras coisas também, né? É põe a mão aí. na boca, por exemplo, né? O brasileiro, né, o ouvinte da Rádio Vinícola aqui, criar o hábito. Chegou em casa, lava a mão. Higiene é importante.